Shiva Shambho, que estejamos presentificados na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Então, o que faz as pessoas continuarem vivas, né, sem ter nenhum propósito a mais na vida? E isso parece ser a condição trágica de muitos, né, que apenas vão empurrando dia após dia um fardo que se tornou pesado, angustiante e por vezes airado de sofrimentos. Mas nós queremos salientar que há um certo equívoco nessa proposição ou nesse questionamento, né? Porque na verdade não se trata das pessoas continuarem vivas, mas continuarem meramente existenciais. Um ser que está numa condição existencial não significa que ela está na condição ou alcançou o estado da vida, ou seja, um vivo na concepção e na percepção de Sananda Jesus. Sananda Jesus destacou isso várias vezes, particularmente lá no Evangelho Gnóstico de Tomé, que o fato de você existir, de se manifestar no plano da existência física, nesse plano tridimensional e na humanidade de superfície desse planeta, não significa que você adentrou no plano da vida. E como ele mesmo, Sananda Jesus, destacou, né, aqueles que estão vivos não experimentam a morte, porque a morte é algo presente apenas no plano da existência. Então, o mais correto seria perguntar o que faz as pessoas continuarem existenciais, não vivas. Por que não são vivas? Porque o vivo, né, ele automaticamente já encontrou o propósito. E aí nós entramos também na questão do propósito, porque aqui é colocado, né, essa visão de não ter nenhum propósito mais na vida, como se houvessem muitos propósitos, como se nós pudéssemos trocar de propósitos, ou alternar de propósitos, ou mesmo construir artificialmente, arbitrariamente um propósito. Isso não é propósito, isso são metas, isso são objetivos. Metas e objetivos são ligados à personalidade, à estrutura da personalidade. Propósito, ele está intimamente ligado à condição do ser, que é transpessoal, transpersonal e supraegóico. Então, na verdade, essa noção de pluralidade de propósitos, que nós construímos um propósito, tudo isso é ficção da mente, né? Isso são ambições que o ego coloca, ambições que o ser desesperadamente procura realizar na condição existencial, mas que sempre finda por ficar frustrado. Por quê? Porque não traz a plenitude, porque não nos torna completo. Você pode fixar qualquer meta, você pode atingir o topo de uma carreira profissional, você pode se tornar o homem mais rico do mundo, você pode determinar certos propósitos, certos objetivos e metas e alcançar, e não obstante, sentir-se absolutamente vazio, né? E a vida não ser encontrada. Esse é o ponto. Porque quando nós não encontramos a vida, a existência meramente não nos satisfaz. E a maioria das pessoas estão girando como um cachorro insano tentando morder o próprio rabo e não estão chegando a lugar algum. Por mais que corram no mundo, por mais que se esforcem
por algumas realizações, elas percebem claramente que não estão chegando a lugar nenhum, que tudo isso é nonsense, é sem significado, que tudo isso traz o selo da absurdidade. Esse é o ponto. O projeto existencial é absurdo, e nisso Jean-Paul Sartre estava absolutamente certo. Não há sentido para a existência. A existência, ela é pautada pela absurdidade. É um absurdo. Então, todos os existencialistas, também Albert Camus, que escreveu obras fantásticas a respeito da condição existencial, ela acaba dentro de um buraco vazio, dentro de um espaço oco, e nós constatamos que não passamos destes homens empalhados, desses homens secos, desses homens sem seiva e sem substância. Por quê? Porque meramente na condição existencial. Filósofos como Jean-Paul Sartre, ele não viu o outro lado. Ele ficou no plano da existência. Ele não aceitava e não podia conceber algo além da existência, porque era materialista. Então, o plano da vida é algo que não depende da existência. Então, a construção frasística aqui correta talvez fosse o que faz as pessoas continuarem existindo e não vivas, mesmo sem ter nenhum objetivo ou nenhuma meta mais na vida. Eu realmente não sei responder, porque não faz qualquer sentido continuar existindo sem ter realizado o próprio propósito. Por mais que se tenha metas e objetivos alcançados. Essa visão que é difícil para todos nós na condição encarnatória, quando somos condicionados pela estrutura da personalidade e pela incidência do ego. Então a nossa tendência pelos sentidos físicos é nos conectar apenas a essa realidade da tridimensionalidade, que é puramente sensória. E toda essa carga de percepções sensórias estimula o nosso mental inferior e constrói em nós concepções, conceitos, ideologias. E nós ficamos presos a esses engodos, porque trata-se de um engodo, e não percebemos o que está além daquilo que é visto. Por isso que Sananda Jesus, lá no Gnóstico de Tomé, ele diz: conheça o que está visto, o que está posto, para que você possa perceber o que não está visto, o que não está posto. Então, se eu não consigo compreender o que é o plano da existência, se eu me iludo e caio dentro da matrix do próprio plano da existência, eu não vou ver o que está além do plano da existência, que é justamente o plano da vida. E aí a pessoa nos traz também essa questão se seria coisas da própria pessoa ou de alguém ao redor dela. Ora, por mais que nós queiramos transferir a outros, ou a certas circunstancialidades, ou a certas fatalidades, aquilo que somos ou aquilo que nos tornamos, isso é um grande equívoco. Tudo é absolutamente responsabilidade nossa e somente nossa. Porque nós temos a tendência de autojustificação. E a autojustificação se dá justamente pela projeção exterior daquilo que é uma condição interior. Então eu acho que é o meu pai, a minha mãe, eu acho que é meu esposo, minha esposa, eu acho que é a sociedade, eu acho que é as condições do meu nascimento, do meu estado social, daquilo que fizeram comigo, daquilo que fazem comigo,
que é responsável por eu não ser feliz, por eu estar imerso em sofrimento. E não percebo que, na verdade, todas as condições que possamos ter são oriundas do nosso próprio íntimo. E dentro do nosso próprio íntimo podem ser modificadas, transmutadas. Qualquer coisa que me faça infeliz pode me fazer feliz. Isso é algo difícil de entender, mas que é muito real. Porque a minha verdadeira felicidade não depende das circunstâncias exteriores e nem das pessoas que estão ao meu derredor. Por que eu me sinto fracassado? Porque eu coloquei a minha realização em fatores externos. Aí eu coloquei uma meta ambiciosa, porque o ego tem visões grandiloquentes, faraônicas. Então eu coloco para mim metas elevadíssimas, eu quero ser o melhor, o grande, o poderoso, e não atinjo isso. E aí eu me sinto frustrado. E na frustração vem o sofrimento, vem o sentimento de não valência, o sentimento de insuficiência. Tudo isso é decorrência desse movimento equivocado de procurar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Vejam que toda a metodologia de Jesus é uma metodologia introspectiva. É uma metodologia que força o ser a voltar para dentro de si mesmo e ali encontrar o reino. O reino para Jesus não é um lugar, não é um topos, não é alguma circunscrição geográfica. O reino para Jesus é um estado consciencial que se realiza dentro, que já está conosco. Aliás, não é necessário realização, é necessário constatação. Nós constatamos aquilo que somos, fugindo do equívoco projetivo, dos discursos fantasiosos do ego. Nós sabemos que existem inúmeras individualidades no plano da existência, nessa humanidade planetária de superfície, que se sentem exatamente assim, que não encontram propósito ou sentido algum para estarem nesse plano de existência e simplesmente transitam pelos dias com um grande sentimento de vazio, de absurdo, de não significância, suportando apenas aquilo que deveria ser um deleite. Porque a vida é celebração, a vida é deleite. E quando nós não encontramos a vida e nos perdemos na existência, o que era para ser um deleite, uma celebração, se torna apenas um ato contínuo de suportar-se, de conformar-se e de ir em frente, mesmo sem nenhuma alegria, mesmo sem nenhuma mais, sem nenhum adicional que se possa ter em termos de conforto espiritual. Então tudo isso é muito sério e todos nós temos que refletir muito sobre isso, porque somos nós exatamente que estamos aqui e agora, no plano da existência, mas também inseridos no plano da vida que nós não percebemos. E por não perceber, sofremos. E não vai ser nenhuma meta, nenhum objetivo humano que vai nos realizar. Isso tenhamos certeza.
a existência de fato não faz sentido. O único sentido é o sentido que aponta para a vida. E este não se realiza no plano da horizontalidade, somente na verticalização do próprio ser, que sobe ao próprio céu, que é a sua própria consciência, em comunhão com o divino, que é o seu próprio ser e a sua própria verdade. Gratidão. Shiva Shambho.